Olá, agradecemos por estar aqui para ouvir nossa história. Aqui está um breve resumo antes de começarmos. Em uma cidade entre colinas e neblina, a mansão do relógio guarda segredos ancestrais e o desaparecimento de Lady Elara Van Tiempo agita os ânimos. Detetive Alarico Sombra, com sua capa que engole a luz, chega para desvendar o mistério. Entre relógios que batem 13 vezes e sombras vivas, ele encontra um mapa estelar que o leva ao Brilhantina Luminar, uma gema com poder sobre o tempo. Alarico descobre que Lady Elara foi levada por uma espiral de luz ao manipular o tempo com o Brilhantina. Ele deve agora usar o artefato para salvá-la sem alterar o equilíbrio do tempo. Em uma câmara oculta, ele toca a gema e é levado por visões do passado da mansão e da família Van Tiempo. Com coragem, Alarico usa o poder da gema e o amor para trazer Lady Elara de volta ao presente. A história de O Desaparecimento na Mansão do Relógio é um tecido de mistério e magia, onde o tempo é um enigma e o amor, a chave para desvendá-lo. O final revela as lições de respeito pelo tempo e a força das emoções humanas, com a Brilhantina Luminar perdendo seu poder e se transformando em uma pedra comum, simbolizando o equilíbrio restaurado. A mansão e seus habitantes aprendem o valor do presente e Lady Elara e sua família encontram sabedoria na humildade. Alarico, com uma nova perspectiva sobre a vida, e as crianças da mansão, Eduardo e Isabela, crescem com uma compreensão mais profunda da realidade e da fantasia. A Brilhantina Luminar, agora uma lenda, ensina que a verdadeira magia reside na capacidade humana de amar e crescer. E a mansão se torna um lugar de sabedoria e aprendizado. Se você ficou fascinado por esta história de mistérios, tempo e amor, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais narrativas que entrelaçam o fantástico e o real. Vamos juntos desvendar os mistérios que o tempo ainda tem a revelar. Vamos começar. Em uma pequena cidade escondida entre colinas verdejantes e vales nebulosos, erguia-se uma mansão imponente conhecida como Mansão do Relógio, devido ao grande relógio de torre que se projetava acima de seu telhado gótico. A mansão era o lar de uma família nobre, os Van Tiempo, cujos ancestrais haviam sido guardiões do tempo por gerações. Dizia-se que o relógio possuía poderes místicos e era capaz de alterar o fluxo do tempo, mas apenas quando acionado por um artefato perdido há séculos, o Brilhantina Luminar. A história começa em uma noite de lua cheia, quando a pequena cidade foi abalada pelo súbito desaparecimento de Lady Elara Van Tiempo, a matriarca da família. A mansão, já envolta em mistérios, tornou-se o foco de sussurros e especulações. As pessoas falavam sobre sombras que se moviam com vida própria e relógios que batiam 13 vezes à meia-noite. O detetive Alarico Sombra, famoso por desvendar os casos mais enigmáticos, foi chamado para investigar o desaparecimento. Com seu chapéu de aba larga e sua capa que parecia absorver a luz, Alarico adentrou a mansão com uma expressão séria, seus olhos cinzentos refletindo a determinação de desvendar o mistério. Ele começou examinando o grande salão, onde um relógio de pêndulo gigante ecoava o tic-tac que preenchia todos os cantos da casa. As paredes eram adornadas com retratos de antepassados Van Tiempo, cada um parecendo observar cuidadosamente os movimentos do detetive. Alarico percebeu que um dos retratos estava ligeiramente inclinado. Ajustando-o, descobriu um compartimento secreto e, dentro dele, uma série de documentos antigos e um mapa estelar incomum. O mapa apontava para um lugar nas profundezas da mansão, um lugar que, segundo as lendas, abrigava o Brilhantina Luminar. Alarico Sombra sabia que, se queria encontrar Lady Elara, precisaria entender a conexão entre ela, o relógio e o artefato perdido. Durante a noite, enquanto a lua brilhava através das janelas empoeiradas, o detetive seguiu as pistas até um corredor esquecido, onde encontrou uma porta escondida atrás de uma tapeçaria. A porta levava a uma câmara subterrânea iluminada por um brilho azulado. No centro da câmara, repousava um pedestal de pedra, e sobre ele, o Brilhantina Luminar, uma gema reluzente que pulsava com uma luz própria. No momento em que Alarico tocou a gema, uma onda de energia percorreu a mansão e os relógios começaram a girar para trás. O detetive, agora envolvido em um vórtice temporal, viu vislumbres do passado da mansão do relógio e da família Van Tiempo. Entre essas visões, ele viu Lady Elara ativando o relógio de torre com o Brilhantina Luminar e sendo envolvida em uma espiral de luz. Com a verdade revelada, Alarico soube que Lady Elara não havia desaparecido, mas sim sido transportada para outro tempo.
O desafio agora era utilizar o Brilhantina Luminar para resgatá-la sem perturbar o delicado equilíbrio do tempo. Assim, Alarico Sombra, com o Brilhantina Luminar em mãos, preparou-se para a maior aventura de sua vida, uma jornada que o levaria através das areias movediças do tempo, em busca da matriarca perdida e da resposta para o verdadeiro mistério da mansão do relógio. Brilhantina Luminar não é um ser, mas sim o nome dado ao artefato místico na forma de uma gema reluzente, com poderes ligados ao tempo e ao grande relógio da mansão do relógio. Este artefato é o coração do mistério que envolve a mansão e a família Vantiempo. É a chave para desvendar o desaparecimento de Lady Elara e possui a capacidade de manipular o tempo, seja revertendo-o, acelerando-o ou até mesmo transportando pessoas para diferentes eras. O impulso por trás do Brilhantina Luminar é o seu poder intrínseco e misterioso, que é cobiçado por aqueles que desejam controlar ou influenciar o curso do tempo. No contexto da história, o detetive Alarico Sombra é impulsionado pela busca pela verdade e pela necessidade de resolver o mistério do desaparecimento de Lady Elara. Ele é guiado por sua intuição e habilidade de dedução para descobrir como usar o Brilhantina Luminar de forma a resgatar a matriarca sem causar danos irreparáveis ao tecido do tempo. A história se desenrola com Alarico aprendendo mais sobre o poder do Brilhantina Luminar e enfrentando os perigos de manipular um artefato tão potente. O detetive deve navegar por um labirinto de pistas e paradoxos temporais, enquanto lida com as consequências de cada ação que toma em relação ao tempo. O Brilhantina Luminar, portanto, não apenas impulsiona a trama, mas também desafia o protagonista a enfrentar dilemas morais e físicos relacionados à sua utilização. À medida que Alarico se aprofunda no mistério, ele também descobre segredos sobre os Vantiempo e as origens do Brilhantina Luminar, que podem mudar para sempre a forma como ele vê o mundo e o tempo. A história de O Desaparecimento na Mansão do Relógio é uma mistura de aventura, suspense e fantasia, onde o verdadeiro mistério não é apenas o desaparecimento de Lady Elara, mas a natureza e o propósito do próprio tempo. No clímax de O Desaparecimento na Mansão do Relógio, o detetive Alarico Sombra, após semanas de investigação meticulosa e inúmeros encontros com os enigmáticos habitantes da Mansão do Relógio, finalmente decifra o último enigma que guardava os segredos do Brilhantina Luminar. Ele descobre que a gema não apenas manipula o tempo, mas também é alimentada pelas emoções humanas, especialmente aquelas vinculadas a momentos significativos da vida das pessoas. Alarico aprende que o desaparecimento de Lady Elara está intrinsecamente ligado a um evento traumático do passado, um acidente que quase custou a vida de seu filho mais novo, o qual ela conseguiu reverter usando o poder da Brilhantina Luminar. No entanto, esse ato de amor materno criou uma fenda temporal, uma espécie de débito com o tempo, que exigia ser saldado. Percebendo que o desaparecimento de Lady Elara era o preço desse débito, Alarico é confrontado com uma escolha impossível: usar o Brilhantina Luminar para trazer Lady Elara de volta, correndo o risco de desencadear consequências imprevisíveis e possivelmente catastróficas para o tecido do tempo, ou deixá-la desaparecida, mantendo a ordem natural das coisas. Movido por um senso de justiça e compaixão, Alarico decide arriscar tudo para resgatar Lady Elara. Com a gema em mãos, ele se concentra nas memórias de momentos felizes da família Vantiempo, alimentando o Brilhantina Luminar com uma enxurrada de emoções positivas. A gema brilha intensamente e uma onda de energia temporal irradia por toda a mansão. O detetive é transportado através de uma série de visões que atravessam diferentes períodos da história da mansão, testemunhando os Vantiempo em diferentes eras. Em uma dessas visões, ele encontra Lady Elara, presa em um limbo temporal, consciente de sua situação, mas incapaz de escapar por conta própria. Com um entendimento mais profundo do poder do amor e do sacrifício, Alarico consegue estender a mão para Lady Elara através do tempo e espaço. Ele a convence a abrir mão do momento que alterou, aceitando o passado como ele foi. Essa aceitação é o que finalmente equilibra o débito temporal e permite que ela seja trazida de volta ao presente. O Brilhantina Luminar, tendo cumprido seu propósito, perde o brilho e se transforma em uma simples mas bela pedra, livre de seus poderes temporais. Lady Elara retorna à mansão e a família Vantiempo é reunida.
Alarico, agora mais sábio e respeitoso da ordem natural do tempo, deixa a mansão com a certeza de que alguns mistérios devem ser desvendados, enquanto outros talvez sejam melhor deixados intocados. Após os eventos intensos e a resolução do mistério de o desaparecimento na mansão do relógio, a brilhantina luminar, agora uma pedra comum, pode ser vista como um símbolo das consequências do uso imprudente do poder e da interferência nos desígnios do tempo. Sua transformação de uma gema mística para uma simples pedra é representativa do equilíbrio restaurado e da aceitação dos eventos da vida como eles são, sem tentativas de alterá-los. As reflexões de brilhantina luminar e suas implicações para o mundo da história podem ser resumidas nos seguintes pontos. 1. Respeito pelo tempo. A história de brilhantina luminar reforça a ideia de que o tempo é uma entidade que deve ser respeitada. Mesmo com boas intenções, tentar manipular o tempo pode ter consequências graves e imprevisíveis. A resolução da história sugere que aceitar o passado e seguir em frente é muitas vezes a escolha mais sábia. 2. A natureza das escolhas e consequências. A gema perde seus poderes como uma lembrança de que cada escolha tem uma consequência e que devemos viver com as consequências de nossas ações. Lady Elara teve que aceitar o passado doloroso para reparar o tecido do tempo, destacando a importância da responsabilidade pessoal. A força das emoções humanas. A capacidade da brilhantina luminar de ser alimentada por emoções humanas sublinha a poderosa influência que as emoções têm sobre nós e o mundo ao nosso redor. A história mostra que o amor e o sacrifício têm o poder de transcender o tempo e espaço, enfatizando a conexão entre as pessoas e a força dos laços familiares. O fim de um ciclo. Com a brilhantina luminar transformada em uma pedra comum, um ciclo se fecha na mansão. O objeto que trouxe tanto maravilhamento quanto perigo agora é um lembrete de que a vida deve continuar sem a dependência de forças sobrenaturais. O impacto nas relações humanas. A família Van Tiempo, tendo passado por essa experiência, pode agora apreciar ainda mais o valor do momento presente e a importância de estar juntos. O detetive Alarico Sombra, por sua vez, sai da história com uma perspectiva renovada sobre a vida e a natureza humana. O final enigmático, com o reflexo no espelho que não sorri de volta, pode sugerir que, embora o equilíbrio tenha sido restaurado, as ações passadas deixam resquícios e sombras que podem persistir. Talvez seja um indício de que a história da mansão ainda carrega segredos não revelados, ou pode ser uma metáfora para a dualidade da existência humana, onde a luz e a escuridão coexistem. O mundo de O Desaparecimento na Mansão do Relógio agora entende que o fluxo do tempo é um fio delicado que não deve ser perturbado, e que os momentos, bons ou ruins, devem ser vividos e não alterados. A mansão e seus habitantes continuarão suas vidas com uma nova apreciação pelo presente e um respeito renovado pelo passado. Epílogo. O legado da brilhantina luminar. Após os eventos em O Desaparecimento na Mansão do Relógio, a mansão parece respirar um silêncio profundo, como que recuperando-se de um longo suspiro. No centro dessa calmaria, a brilhantina luminar, antes um farol de poderes místicos, agora jaz silente, uma simples pedra sobre o manto de veludo na biblioteca da família Van Tiempo. Os dias que se seguiram foram de reflexão e aprendizado para todos os envolvidos. Lady Elara, a matriarca da família, passava longas horas contemplando a pedra, agora um símbolo de humildade e sabedoria adquirida. As lições da brilhantina luminar não foram esquecidas. Elas ecoavam nas decisões diárias da família, que agora valorizava a simplicidade dos momentos e a beleza do efêmero. O detetive Alarico Sombra, cuja sombra parecia um pouco menos densa após a resolução do mistério, levou consigo a certeza de que nem todos os enigmas precisam de solução. Algumas verdades, compreendeu ele, residem nas entrelinhas do não dito, nas sombras do que é visível. As crianças da mansão, Eduardo e Isabela, cresciam com histórias fantásticas para contar, mas também com a compreensão de que a realidade, por vezes, é mais extraordinária que qualquer fantasia. Eles brincavam no jardim, onde o tempo parecia seguir seu curso sem pressa, e cada risada era uma nota na sinfonia da vida. A brilhantina luminar, em sua nova forma, não era menos valiosa para aqueles que conheciam sua história.
Ela servia como um lembrete constante de que a verdadeira magia não reside em artefatos, mas na capacidade humana de amar, perdoar e crescer. Ela era a prova de que mesmo o mais poderoso dos encantos poderia ser desfeito pelo poder das emoções genuínas. Com o passar dos anos, a história da brilhantina luminar foi passada adiante, uma lenda entre as gerações. A mansão, com seus relógios sempre pontuais, tornou-se um lugar de peregrinação para aqueles em busca de sabedoria e para aqueles que precisavam ser lembrados de que o tempo é o mais sábio dos mestres. E assim, a mansão do relógio e a brilhantina luminar encontraram seu lugar na tapeçaria do tempo, não mais como um ponto de ruptura, mas como um nó que fortalece o tecido da existência, um testemunho do poder eterno do amor e da aceitação. Fim do epílogo. Se você se encantou com a jornada de O Desaparecimento na Mansão do Relógio e o Destino da Brilhantina Luminar, saiba que as histórias continuam, tecendo novos mistérios e aventuras para aqueles que se atrevem a sonhar. Acompanhe-nos em nossas narrativas e descubra o que mais o tempo tem a desvendar.